Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast de Introdução à Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará, campus de Crateús. E esse é o nosso 6º episódio. E hoje nós estamos com o professor Domingos Sávio, especialista na área de gestão da construção. Com mais de 28 anos de experiência em supervisão de obras de incorporação, o professor Sávio é engenheiro civil formado pela UFC, onde também realizou especialização em engenharia de produção, em uma parceria que teve com a Universidade Federal de Santa Catarina, e o grau de mestre em engenharia civil com foco em gerenciamento. O professor Sávio ele também possui MBA em gestão empresarial pela FGV e atualmente está lecionando na Universidade de Fortaleza, UniFor, e no Centro Universidade 7 de Setembro. Atua também em diversos projetos na indústria da construção civil no setor privado, seja com orçamentos, planejamentos, acompanhamentos de obras, reformas em geral, laudos de vistoria, enfim. Temos aqui um grande nome da construção civil da cidade de Fortaleza, ao qual agradeço enormemente a participação aqui conosco hoje. Eu sou o professor Luiz Cândido. E para fazer essa entrevista comigo, nós temos a participação da Estela Mares. Olá, Estela Mares. Olá a todos. E do Moacir Lucas. Olá, Moacir. Olá. Eles são alunos do curso de Engenharia Civil do campus de Crateús e nos brindarão com as suas perguntas durante a entrevista. Então, Domingos, você pode falar um pouco sobre você, sua carreira profissional, a sua formação, o que você tem feito ultimamente, por onde você passou? Nos conte um pouco sobre a sua trajetória. Antes de mais nada, obrigado, pelo convite, por estar aqui, é uma alegria estar podendo contribuir na Universidade Federal, a quem eu tenho um zelo e um carinho muito grande, porque foi aonde realmente eu também me formei. Todos os meus cursos foram aí na Universidade Federal. Mas assim, eu Sávio, eu tenho 52 anos, sou engenheiro civil, como o professor Cândido já falou, com um foco na parte de gestão. Ainda na faculdade, com a experiência que eu tive na obra, eu me coloquei diante de um cenário na década de 80, na realidade eu comecei a estagiar em 88. E eu realmente me encontrei. E a construção ainda era muito diferente, depois eu acho que a gente vai falar um pouco da evolução, A construção ainda era muito diferente do que a gente tem hoje. Mas o fato dela ser um pouco diferente, assim como eu digo, assim, um pouco arcaica, ainda muito artesanal, com muitas oportunidades de melhoria, naquela época também eu já me entusiasmei para que a gente pudesse também imprimir essas possibilidades de melhoria na construção. Então eu fui cada vez mais me identificando com essa parte de gestão de obras. Passei 24 anos trabalhando numa mesma empresa, a empresa que eu comecei a estagiar, nela eu fiquei 24 anos, então assim, foi um aprendizado e tanto, porque eu tive também, eu posso dizer que eu tive a sorte de ser selecionado na época para uma grande empresa, e essa empresa era referência, podemos dizer que era a maior empresa de construção civil na parte de incorporação, e esses 24 anos foram anos de muito aprendizado. Depois eu saí, como tudo na nossa vida existe um ciclo, eu saí, fui para outros desafios e mais ou menos no ano de 2017 eu saí dessa parte de obras, certo? Mas essa foi a minha trajetória dentro da construção civil. Tenho muitas obras aí registradas no meu nome, tem muito suor derramado, mas também é muito prazeroso, porque a parte de gestão, ela nos ensina muita coisa. E eu tive uma experiência em 2005. Em 2005, eu fui aprovado no concurso público na Universidade Federal para professor substituto, no curso de Engenharia de Produção, onde eu lecionei também na Engenharia Civil.
Então, a partir daquele ano, foi que veio, de uma forma muito mais forte em mim, o desejo de entrar na vida acadêmica, né, no magistério. Eu já gostava, então eu fazia um paralelo, eu dava aula e também trabalhava, só que era muito difícil. Eu fiquei 2 anos como professor substituto na UFC, experiência fantástica, e a partir dali eu tracei um plano, nutriu no meu desejo a ideia de eu começar a traçar um caminho para mais na frente eu entrar na vida acadêmica. Então, o mestrado acadêmico, em 2014, eu fui aprovado, já maduro, né, com mais de 40 anos, acho que eu estava com 46 anos, hoje eu tenho 52, eu fui fazer o mestrado acadêmico, né, na UFC. Aí foi onde eu conheci alguns colegas, como o Cândido, que muito me ajudou, inclusive a minha dissertação é um pouquinho também complemento da dele, né, nessa parte de medição de desempenho. Então foi uma experiência muito positiva. Então hoje eu estou ensinando, né, como o professor Cândido falou, nas 2 universidades, e também faço algumas consultorias, alguns trabalhos, tá certo? Mas hoje o meu foco maior, a minha realização maior é dentro da universidade. Então, assim, é com muita alegria que hoje eu sou professor. Professor Sábio, aproveitando, né, o gancho que você tem muita experiência em supervisão de obras, a gente sabe que a construção civil, de uma maneira mais geral, ela é bem maior. Ela envolve múltiplos interessados que vão desde fornecedores, projetistas, arquitetura, enfim, é uma cadeia complexa em que realiza-se um arranjo temporário em torno da concretização de um projeto de empreendimento imobiliário, né? E a peça central desse arranjo, ela vai se tornar a própria obra, uma vez que todos os caminhos que levam a Roma vão levar à nossa obra. Então, o papel fundamental desse gestor de obra, dessa pessoa que vai congregar todos esses interesses conflitantes. E aí a gente queria saber, particularmente nesse sentido, quais as principais atribuições do gestor de obra, com o que é que ele realmente trabalha? Bem, vamos lá. Primeiro, eu comento muito com os meus alunos, em especial para a turma que está entrando, eu digo que, embora você tenha habilidades em seguir uma outra área que não a parte de gestão, embora você vá ser a estrutura, estrutural, geotecnia, qualquer área que você for seguir, mas o conselho que eu dou é que você faça, nem que seja de forma voluntária, um estágio dentro de uma obra. Passe pelo menos uns 3 meses dentro de uma obra para ver como é o funcionamento da parte de gestão, porque a gente vai aprender dentro da obra, eu acho assim, uma verdadeira escola, porque quando você pergunta das habilidades, meus caros alunos, caros colegas, dentro da obra você sai, é como se você estivesse fazendo um curso de administração, porque você aprende realmente aquilo que é essencial, que é administrar. Ela nos remete a tomar decisões, a obra nos remete a ser rápidos na tomada da decisão, a obra nos remete a saber ouvir, a obra nos remete a aprender a falar no momento certo. Dentre muitas outras atribuições que a gente vai adquirindo, a obra tem esse poder de nos transformar e fazer que a gente tenha sensibilidade em termos daquilo que a empresa, daquilo que o mercado nos pede, que é tempo expresso num cronograma, expresso num prazo, custo expresso num orçamento e qualidade, que é expresso, que é uma condição sine qua non hoje para qualquer tipo de empreendimento. Então, custo, prazo e qualidade, né? E a segurança, logicamente, corre dentro dessas 3 esferas. Tem um autor chamado Ricardo Vargas, que ele diz assim: gerir projetos é 80% gerir pessoas. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje, a gestão de pessoas. Lá na obra não é fácil, você às vezes vai pegar 300, 100, 400, 500 pessoas para você fazer uma gestão
criativa, uma gestão unificada, uma gestão padronizada, e aí é onde entra as suas habilidades. Eu concluiria quando você me pergunta que habilidades maiores, né? Bem, primeiro, uma habilidade de você saber se expressar, saber se comunicar. Eu já falei para vocês saber ouvir, tem que ter uma habilidade também de saber delegar, saber cobrar, ser proativo, porque hoje a maioria das pessoas elas agem em função de reações, mas não, nós temos que ser proativos, nós temos que nos antecipar, e aí é onde entra a capacidade de gestão com o conhecimento, porque também não adianta nada você tomar decisões, você toma decisões rápidas na gestão da sua obra, mas é embasado no conhecimento. Então, quando a gente fala em obra, vamos desmistificar uma coisa, viu, Cândido? A gente fala muito assim, tocador de obra, né? Tocador de obra não é o engenheiro. Tocador de obra não é o engenheiro. Tocador de obra é outra coisa, né? Nós fazemos gestão de obras, que é algo aliado à parte de gestão administrativa e a parte do conhecimento, da técnica. Se você não souber a técnica, você vai se perder também na parte de gestão. Mas essa capacidade que a gente tem que ter, e às vezes a gente vai adquirindo, de gerir pessoas. Por que a construção civil é um grande desafio para nós em relação às outras indústrias? Porque a construção civil, ela já tem um layout completamente diferente da indústria metal-mecânica, né? Da indústria automotiva, por exemplo, que hoje a gente pode considerar talvez a indústria mais desenvolvida, né? De onde a gente já tirou muitos conceitos da indústria automotiva e continua tirando, né? É uma referência para nós, né? Sempre vai ser. Mas a nossa indústria, ela é diferente, porque ela ainda tem um caráter de muita artesanalidade, né? Ainda ela é muito transformada pela ação humana. Então são muitas mãos trabalhando, mãos diferentes, operários com desejos diferentes, operário com problemas diferentes, operário com produtividades diferentes. Diferentemente de uma indústria metal-mecânica, que você tem ali as máquinas, os computadores, os robôs, que eles interagem de forma única. Enquanto da gente não, os nossos processos são artesanais. Então, você recebe dentro da obra, e muitas vezes você recebe profissionais que você nem conhece a sua vida, você não conhece a trajetória de vida deles. Normalmente, os operários da construção civil, eles não são tão capacitados, eles não têm um grau de instrução muito grande, tá certo? Então, isso faz com que nós tenhamos uma variedade muito grande de personalidades dentro da obra, tá certo? A forma com que você atende, a forma com que você se comunica com o operário. O engenheiro, ele não pode ser autoritário, o engenheiro tem que ter autoridade, sem ser autoritário. Uma das grandes características do engenheiro de gestão de obras, que talvez seja das mais importantes, que é a capacidade de persuasão. Você conhece isso, Cândido, né? Porque você já trabalhou em obra, capacidade de persuasão. O que é isso? Capacidade de convencimento, a capacidade de você mostrar a sua ideia, e a sua ideia ela ser adquirida, ela ser absorvida pelos operários. Então, assim, essa habilidade eu acho assim de extrema importância, de você saber se relacionar com o seu público, principalmente com aquele público que às vezes em termos educacionais é diferente do seu, né? Então você tem que também às vezes sair do seu pedestal e entrar no pedestal do operário, tá certo? Falar a mesma linguagem, saber a hora de falar a língua dele, saber a hora de falar a sua língua. Isso é que a gente vai aprendendo e que vai nos formatando grandes profissionais. Eu acho que ao longo da minha carreira, um dos grandes fatores que contribuiu para que eu atingisse os meus objetivos dentro das minhas obras foi exatamente isso, a capacidade de saber se relacionar e conquistar as pessoas. Só complementando aí, você falou em autoridade, né? E o monge executivo, a principal lição que ele traz, né, é você focar na autoridade e não no poder, né? Muitas vezes a gente quer impor a nossa autoridade devido ao poder que o cargo que nós exercemos, ele tem, né?
Então, o poder do gestor da obra é enorme, né? Mas as consequências de exercer esse poder à revelia, né, dos diferentes interesses, a falta de conciliação, de compreensão e de fazer esse arranjo. Na obra, no fim das contas, não adianta você ter tudo, material bom, projeto bom, engenharia boa, se no final das contas a pessoa que vai materializar aqueles produtos também não estiver engajados com a causa, né? Então você ter uma forma de arranjar que está todo mundo comprometido com esse desejo, com esse bem no final das contas, né? Eu ainda acrescentaria uma coisa. Você está numa obra, às vezes você está numa obra, você tem ali 200 operários. Nem todos são... sempre vai ter uma laranja podre ali, sempre vai ter alguém que vai tentar, né, perturbar. Então você tem que ter essa sabedoria também de identificar, né, quem é essa laranja podre e tentar trazer e fazer com que esse cara melhore. Porque uma das posições muito fáceis que eu via de alguns colegas era a qualquer coisa botar o funcionário para fora. Hoje, para você estar nessa brincadeira de jogar todo tempo para fora quem achar que não presta, você pode estar fazendo, você não combina mais por conta do custo, né? O custo hoje de você admitir e demitir é muito grande e obviamente que você vai ser julgado pelo indicador chamado turnover, né? Turnover na obra é aquele fluxo de entrada e saída de funcionário. Se você, como gestor, na tua obra tem muitas entradas e muitas saídas, o cara lá de cima do RH, do diretor, vai dizer, a obra do Cândido, esse cara, vai sair gente demais, entra gente demais. Isso tem um custo administrativo muito grande, financeiramente, porque os exames hoje são muito caros e existe um custo muito grande de aprendizagem, porque cada vez que um cara sai, você vai ter que contratar um outro e começar todo um processo de treinamento. Então, isso é uma inércia muito grande. E aí está o furo, muitas vezes, dos nossos cronogramas, certo? O furo do nosso cronograma é isso, porque às vezes pode ser sinal de má gestão. Se eu tenho 3 obras na consultora e o engenheiro tal tem um índice de 5% de turnover, o outro tem um índice de 10, 15%, esse outro tem alguma coisa errada aí, né? Mas o que eu queria dizer também, Cândido, que a gente tem cada vez mais de se especializar nessa parte também de relações, porque você já pensou que nós estamos na mão do operário? Vocês como alunos já pensaram isso? Se você for um cara que não sabe se relacionar, grosseiro, bruto, você perde o carisma com os funcionários, até com a sua própria equipe. Mas aí, rapaz, eu vou contar um fato. Você fica na mão do operário. O operário ele vai te ludibriar, o operário vai furar um cano e que tu só vai descobrir no dia que tu entregar a obra. O operário ele vai lá para cima, ele pega um tijolo e joga lá embaixo no capô do carro e ninguém sabe quem foi. Você fica, bicho, na mão de um cara desse. Outra dica importante para você, ó. Primeiro, quando você for começar uma obra, ou então se você for contratado com uma obra que tenha vizinhança, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei nessa obra, a obra já estava na 5ª ou 6ª laje. Primeira coisa que eu fiz, eu bati na casa de cada vizinho. Me apresentei, tá certo? Me coloquei à disposição deles para qualquer evento, qualquer coisa. E disse para eles que a minha obra ia fazer poeira e barulho para ele, mas que a gente ia tentar minimizar o máximo possível todo o desconforto que fosse feito. E me colocava à disposição a futuros problemas que poderiam acontecer, porque era vizinho, e a gente sabe que uma obra traz muito transtorno, né? Eles se sentem muito prejudicados, né? E são. Então você precisa ter uma boa vizinhança, um bom relacionamento também com todos os entornos, né? Professor Sávio, como é a relação do gestor da obra com os principais intervenientes, os outros intervenientes, além dos vizinhos, né? O projetista, os fornecedores, os operários? Como é que é essa relação? Bem, a gente tem vários parceiros, esses stakeholders, né? Eu vou começar pela alta
administração, que é a minha diretoria, a qual eu estou subordinado. Se você foi contratado, obviamente você tem seus valores, mas uma coisa que eu aprendi com o meu diretor é essa história da gente, dentro da construção, não ter eu acho. A gente tem que ter uma certeza daquilo que está fazendo. Os números têm que ser aqueles números reais. Se você não consegue dar uma resposta plausível naquele tempo, você pede mais um pouquinho de tempo para você dar uma resposta correta, uma resposta baseada em fatos, baseada em números reais, não no achismo. Na construção civil e na gestão não há espaço para, eu acho que eu vou conseguir atingir a minha meta. Não acho. Você tem que dizer, eu consigo ou não consigo. Então, a minha relação com a diretoria era, assim, muita verdade, tá certo? De nunca esconder nada que estivesse errado com a minha diretoria, com o meu interveniente superior. Uma outra coisa também que eu aprendi muito com eles, o chefe, o diretor, o dono, seja lá quem for, eles não gostam quando você é apenas aquele cara como se fosse concordando com tudo. Pelo menos o meu chefe, ele gostava muito de argumentos, então ele queria, era difícil a gente conseguir dobrar ele, né? Porque ele era muito bom, mas ele não gostava de engenheiros que balançava sempre a cabeça e concordava. Ele gostava de alguém que jogasse um contraponto, que o contestasse, tá certo? Mas contestasse com argumentos. Não tenha medo de defender aquilo que você acha que é verdade. Nem que depois o cara vá lá e te convença que você esteja errado. Mas se você acha que é verdade, defenda. Defenda, porque aí você está mostrando que você tem pulso. Você está mostrando que você tem sangue, né? Como eles dizem, para tocar a obra, porque para tocar uma obra tem que ter pulso, né? Então o gestor, às vezes, ele testa a gente. Uma outra coisa é ser muito verdadeiro com você, com a equipe, com a diretoria. Fez um erro na obra, não tente esconder esse erro. Vá lá na diretor, diga, doutor, eu cometi um erro. Olha, você não tem noção como você cresce na obra. Eu me lembro como se fosse hoje, estava fazendo uma locação de estaca, eu fiz uma locação errada, de 2,5 centímetros. Aquele ali foi um motivo de eu chegar lá na diretoria e dizer assim, doutor, eu errei aqui, fiz isso aqui. Ele disse, não tem problema não, vá você no calculista, diga o que foi que houve. Rapaz, naquele momento, eu sei que eu conquistei o meu diretor, da confiança, né? Ele sabia que ali ele tinha um profissional que não ia esconder nada. E assim, eu tinha já uns 10 anos, aliás, eu já tinha conquistado, eu tinha já uns 10 anos de casa, 8, 9, 10 anos de casa, então ele já tinha plena confiança na gente, né? Mas assim, o que me disseram na época, lá na obra? O próprio mestre chegou para mim e disse assim, doutor, isso não vale nada não, uma besteirinha de nada. Aí você pode até cair na tentação, mas não caia, faça o que é certo. Eu sempre digo que o momento da locação é um momento muito interessante da gente conseguir fazer uma projeção da qualidade da minha obra, porque lá na locação você vai brigar por milímetro. Se o mestre colocar 1 milímetro no preguinho errado, você faça ele voltar. Porque se você não brigar por 1 milímetro naquele momento com aquele mestre, lá na frente, 1 centímetro para ele também não vai ser nada. 2 centímetros para ele não vai ser nada. E 2 centímetros você sabe que tira um bloco do centro de gravidade, você tira uma estaca do centro de gravidade, você faz uma instabilidade geral naquele bloco por conta de 2 centímetros. Por conta de 2 centímetros, eu faço um reboco, né? Bem grosso. Por causa de 2 centímetros, eu perco uma boiada. Então, meu amigo, esse é o momento. Então, a verdade que você tem que falar para a sua diretoria. Bem, para os outros intervenientes que você falou, projetista, você tem que ter realmente uma relação muito boa, porque você vai interagir com esses caras durante toda a obra, né? Você vai encontrar problemas, você vai causar problemas, então você tem que conhecer o projeto, você tem que ter uma boa relação. Eu costumo muito, Moacir, em todos os meus projetistas, em todos os meus intervenientes, fornecedores, os principais, eu costumo visitá-los. Eu costumo ir aonde ele está, certo? Eu não fico simplesmente na obra falando com ele só pelo telefone, não. Pelo menos uma visita eu faço para os meus projetistas. Vou lá no escritório de arquitetura, vou me apresentar, vou bater um papo, apertar a mão dele e trazer essa relação de amizade e de confiança entre eles. Então, faço isso com todos os projetistas, com os fornecedores.
como é que é a relação com os fornecedores? Com os fornecedores, você já tem uma relação assim muito mais comercial. Então, você também faz o mesmo trâmite com os projetistas, mas eu fazia muito com os meus fornecedores também, sabe para quê? Para conhecer a capacidade produtiva deles, se eles tinham o local, se a empresa deles realmente tinha condição de me abastecer, se ele tinha processo de qualidade. Eu queria conhecer, eu ia lá com o intuito de conhecer o cara, mas também aproveitava e conhecia toda a estrutura física dele. Já teve fornecedores que nós tiramos porque eu provei e mostrei para o dono, esse cara não vai dar conta do serviço da gente, esse cara não tem condição. E realmente é importante você ter essa relação com seus fornecedores, uma relação de amizade também, com representantes, porque você vai precisar deles. Às vezes, quando a gente precisava de comprar material de acabamentos hidráulicos, né? Aí quem é que a gente compra? Compra do fornecedor tal. Pô, fornecedor tal, eu já tinha amizade com ele. Então, fulano de tal, pelo amor de Deus, me arrume aí. Às vezes o material nem tinha chegado, mas ele tinha dentro de casa de algum. Então você conseguia. É importante, cara, essa relação. É importante essa relação também com seus fornecedores. E quanto ao operário, uma das coisas para você conquistar o operário, eu vou dizer aqui, uma das coisas do sucesso da sua obra. O Cândido passou por isso lá na Castelo Branco, que era uma empresa referência. Primeiro, você ter um bom relacionamento. Você passar pelo cara, dar um bom dia, conversar com o cara. Isso aí são coisas que você vai trazendo o cara para você. Segundo, você permitir que quando o cara lhe procurar, que você o receba e deixe ele entrar na sua sala, se for o caso. No caso, deixa entrar na sua sala, sente na mesa lá com você. O cara se sente muito participativo. Terceiro, seja justo com o cara. Seja justo. Acertou um valor, terminou, tá bem feito, pague ele. Se você conseguir, meu amigo, com essas 3 coisinhas, sendo justo com o cara, você não precisa dar dando dinheiro a mais com o cara. Você só precisa fazer o seguinte: o que você acertar com ele, você cumpra. Porque se assim você fizer, esse operário vai estar do seu lado. Esse tempo que eu passei na consultora, a gente tinha funcionário de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tem funcionário hoje lá na consultora que foi o primeiro emprego dele e está até hoje. Tem funcionário com 30 anos, cara. Essa é a ideia de você conseguir reter o talento, de você treinar o talento, capacitar o talento e você conseguir reter esse talento. Não deixar perder esse talento por bobeira, ok? Para tentar contextualizar a pergunta, ela vai tocar nos intervenientes, mas no investidor da construção civil, que geralmente, ou então muitas vezes, não é da área, né? Não é engenheiro, é o cara que tem um dinheiro e quer investir na construção. Se é fácil ou é difícil trabalhar com esse tipo de investidor, com esse tipo de interveniente, se você já teve alguma experiência boa ou ruim com esse tipo de interveniente, com o participante da construção, né, com a figura da construção que não é da área. Assim, a gente já trabalhou porque aí você pode trabalhar, você como construtor, mas pode ser que você não seja um incorporador, né? Já trabalhei. A gente construía, isso foi já fora da empresa que eu passei 24 anos. A gente construía, mas nós não éramos o dono do negócio. Os incorporadores eram uma empresa de fora e uma empresa parceira aqui muito rica, né? E a gente só construía. Então, é uma relação muito, às vezes, conflituosa. Mas essa relação conflituosa, ela é uma relação conflituosa entre os diretores das empresas, né? Do incorporador e do construtor, mas a gente que está na gestão ou na supervisão da obra sofre muito. Existem umas parcerias bacanas da Diagonal, hoje a Diagonal com outras empresas, Direcional, e são experiências assim positivas, sabe? É uma relação ganha-ganha. A minha experiência nessa empresa é porque os incorporadores queriam imprimir uma relação ganha-perde. Ou seja, a pancada estava sempre na gente que estava construindo. Todo o ônus estava na gente que estava construindo. Então, assim, ficou muito difícil. Nós nos preparamos financeiramente, ampliamos o escritório, que a parceria era muito promissora. Quando veio a parceria, não foi nada daquilo.
certo? Então, assim, a gente acabou, a parceria foi desfeita e depois a parceria foi desfeita até entre eles, porque eram 2 incorporadores. O negócio foi tão danoso, então foi uma experiência ruim, porque ela acaba refletindo lá onde? No chão da fábrica, que é a quem está construindo, tá certo? Mas existem outras parcerias muito bacanas. Só um adendo, né? E muitas vezes essa relação conflituosa, essas questões, acho que um dos principais desdobramentos tem sido as indefinições de quem é dono do empreendimento, né? No caso, o incorporador, com mudanças constantes de projeto e o escopo que você vai ter que gerenciar e a qualidade que a pessoa, digamos, paga e percebe são completamente diferentes. Então, essa necessidade de harmonizar as expectativas com o investidor é imprescindível, porque nesse sentido a gente sempre tem dor de cabeça, especialmente quando esses investidores eles trabalham muito próximos à obra, né? Eu já trabalhei em obras que o dono da incorporadora era engenheiro e o irmão era administrador, eram os sócios e tudo, e era toda semana os caras estavam na obra, e toda semana sempre tinha um pequeno desconforto. Por quê? Porque a pessoa, você paga por uma qualidade, mas sua percepção é muito maior do que a que você paga. Você quer que a construtora faça mágica, que se assente um piso que foi decisão sua de comprar, que você avisou que tinha um certo empenamento, que aquele fornecedor não era tão bom, e quando você coloca o piso que a pessoa escolheu, ele quer que tenha a qualidade de porcelanato. Essa diferença de expectativa é uma das coisas que eu vejo como mais difíceis de você conseguir equalizar. E aí, quando você consegue ajustar, a relação fica bem mais sadia. E tem outro detalhe também, sabe, Cândido? Quando o incorporador ele não entende nada de engenharia, mas ele quer dizer que entende. Aí, rapaz, esse é terrível, porque ele quer aquilo no prazo. Por que você não entregou no prazo? Ele quer dar pitaco de engenheiro sem conhecer a parte técnica, né? Aí é complicado. Essa relação não é mais sábia. O ideal, o bom, é quando você constrói e incorpora, né? Quando tudo é da sua... Aí é maravilha, né? Porque os problemas dos bustos estão sempre resolvidos dentro de casa, né? Então, Domingos, você já falou no início, né, sobre alguns desafios. Quais são os principais, digamos assim, na área de gestão e na área de construção civil, construção de edifícios como um todo? Desafios que eu digo na área de engenharia mesmo, né? Não especificamente no sentido mercadológico da coisa. E para adicionar também, que tipos de clientes essa área geralmente atende, né? Se é mais no público ou se é mais no privado? Eu acho que o desafio técnico maior, a construção, ela é muito artesanal, era uma construção de uma mão de obra muito abundante e uma mão de obra muito barata. Essa foi a razão, ou a maior razão, pelo qual a indústria da construção civil ela não migrou assim mais rapidamente para a industrialização mesmo, né? Para ter mais uma característica de indústria como as outras, metal mecânica, automobilística, plásticos, etc., que é coisa tudo muito mais mecanizada, muito mais do que a nossa. Então, mas se a minha mão de obra era abundante e a minha mão de obra era barata, na cabeça do construtor, por que eu vou mudar, né? Quando é que isso começa a mudar? Isso começa a mudar a partir do momento que a mão de obra, que num passado não muito distante representava em torno de 20% a 25% do custo de uma obra, enquanto o material era 80%, 75% do custo da obra, hoje, se você pegar qualquer orçamento, você vai ver que o custo da mão de obra é pelo menos 50% do custo de uma obra. Então, a partir do momento em que o empresário percebe que o custo da mão de obra aumentou demais, surge aí um grande desafio. Eu não tenho como mais, eu vou ter que mudar os meus processos. Então, surge a necessidade da mudança do processo,
surge a necessidade da otimização desses processos e aí começa a ter uma obra um pouco mais industrializada, a gente começa a industrializar as obras. Então, eu acho que hoje o grande desafio da gente é o seguinte, é porque você não consegue mais se sustentar apenas pelo preço, mas sim pela política de redução de custos. Você tem que reduzir os seus custos. Então, para mim, esse é o grande desafio e também a razão porque a gente vê muitas empresas hoje que vão fechando. Quando a gente fala no desafio técnico, se eu fosse falar para você o desafio técnico de uma obra, eu diria com toda sinceridade da etapa que eu acho que existem 3 etapas que eu considero de crucial importância, né? Sendo bem redundante. Primeiro, dentro de uma obra, é a etapa de locação. Essa etapa não permite erro. Ela não permite erro. Ela tem que ser ali milimetricamente correta. Por isso que eu disse, cobre 1 milímetro do seu mestre. Então, a etapa de estrutura de concreto, nem acho que ela seja a mais difícil, mas ela é a que dá mais trabalho em termos de esforço e é aquela que assume um papel importantíssimo pelo custo que ela representa. O custo da estrutura, juntamente com a fundação, que também é estrutura, que também é concreto, representa aproximadamente 25% do custo de construção de uma obra. Então, a partir daí, o que é que você tem? Eu tenho que ter um cuidado extremo com a estrutura da minha obra, porque se eu errar qualquer coisinha, eu tenho um impacto financeiro muito grande. E outro detalhe, aprendam isso, que eu acho que vocês já aprenderam aí com o nosso professor Cândido. A estrutura de concreto, ela tem um impacto positivo ou negativo no restante da obra. Se a sua estrutura de concreto sai com deficiência, todas, eu digo todas as outras etapas vão ser sofridas. Então, a estrutura de concreto, para mim, ela é aquele ponto onde eu vou saber se a minha obra depois ela vai ser boa ou vai ser ruim. Se a estrutura for ruim, se a estrutura sair fora de nível, fora de prumo, fora de esquadro, amigo, você vai sofrer e você vai gastar. Então, às vezes, eu tenho um problema numa fachada lá na frente, uma queda de cerâmica, e aí a gente pensa que é da cerâmica, do revestimento, mas não, é oriundo de uma patologia, de uma anomalia no processo da estrutura de concreto. Então, tecnicamente falando, na sua pergunta, o desafio, eu acho que fundação, estrutura de concreto, e aí entra a parte que a gente hoje vê mais patologia visível, né? Assim, pelo menos a externalidade das patologias, que são os revestimentos. Como é que eu vou revestir hoje, né? Meu revestimento externo, como é que eu vou fazer, as técnicas. Então, eu acho um desafio muito grande, inclusive de uma forma que talvez não seja das mais interessantes, mas hoje os construtores, eles já estão colocando nos seus projetos a ausência da cerâmica. Não sei se você já alcançou isso, Tânia. Eu estou com muitas empresas aqui, lá no Inovacom, com prédios belíssimos, prédios luxuosos, sem ter cerâmica em fachada. É textura, todo na textura. Aquele prédio da Diagonal, na Praça Portugal, 36 pavimentos. Vocês devem conhecer a Praça Portugal, não sei se, mas se não conhece, aqui é o coração da cidade, né? Ali, então tá lá, o prédio de 600 metros quadrados, um por andar, todo na textura. E belo. Por quê, Cândido? Por quê? Porque o povo começou a cansar, cara. Porque os ceramistas também não dão, eles não assumem também os seus erros. Então a consultora fica sempre recebendo todo tipo de problema. Então, assim, tecnicamente eu vejo isso. E em termos gerenciais, eu vejo essa capacidade das empresas delas buscarem essa industrialização em função do custo da mão de obra, que foi muito alto. Então, elas têm que se organizar, os processos bem mapeados, para que a gente possa descobrir uma forma de melhorar. Só para vocês terem uma ideia, lançando aqui, existem consultoras hoje que já não tem mais betoneira na obra. Não faz nem parte do planejamento. A obra começa sem ter no planejamento betoneiro, baia de areia. Não tem mais. Tudo um processo industrializado. Então, eu acho que a construção caminha para isso. É um desafio. Um outro desafio que a gente vai enfrentar
que é as obras altas. Hoje nós estamos aqui em Fortaleza com 2 obras de 50 pavimentos, 160 metros de altura. Nós adquirimos o know-how de construção para obras de 72 metros, que é o gabarito nosso aqui. Hoje nós construímos 72 metros, você olha assim para a varanda, você vê, mas agora nós estamos construindo com 160 metros. Lá em Santa Catarina tem prédios que já vão para 400 metros de altura no Brasil. Então, é um desafio, porque muda tudo, muda a forma do concreto, muda o meu investimento, muda os elevadores, muda o abastecimento, a logística de canteiro. Então, assim, eu tenho que realmente ter um planejamento muito ordenado para que eu consiga cumprir o quê? Prazo, custo e qualidade. Na minha área de atuação, eu sempre atuei muito mais para a área privada, né? Apesar de ter trabalhado também para alguns conjuntos, fiz um Minha Casa Minha Vida também com a construtora Caltech lá em Sobral, e também a obra do governo, né? Então tive algumas experiências do governo, mas eu confesso que eu me sinto muito mais bem à vontade. As obras públicas são obras que às vezes ela é mais travada, sabe? A gente esbarra muito às vezes em alguns aspectos burocráticos, certo? Mas eu acho que as obras de Minha Casa Minha Vida, as obras populares hoje, elas são um caminho para muitas empresas, até porque eu acho que o governo ele tem que atacar essas obras, porque nós temos um déficit habitacional em torno de 7,5 milhões de moradias, então nós temos muita coisa para ser feita, e a construção civil, vocês, ainda por empregar muita gente, ela é o setor, né, que arrasta muitas outras indústrias. Então, a construção civil é aquela indústria que a gente chama do vagão mestre, e que as outras indústrias muitas delas vêm rebocadas pela construção civil. Então, a construção civil estando em alta, a economia do país muito provavelmente também vai estar em alta. O que a gente vê hoje é um paralelismo muito grande, né? O que a gente vê hoje é isso. A economia está em frangalhos, a construção civil está em frangalhos. Uma das formas que a gente vai ter de movimentar a nossa economia vai ser dando fomento à construção civil. Aí você vai ver que toda a cadeia vai se beneficiar. Então, a nível governamental, eu acho que esse é o desafio, da gente recriar novamente as linhas de financiamento, as linhas de crédito, para que a gente possa construir e assim, diminuir esse déficit habitacional e, ao mesmo tempo, gerar progresso para todos nós. E aí, professor Sávio, você tocou num ponto extremamente relevante, vários, né? Na questão de inovar na construção como imprescindível e dessa importância socioeconômica que a construção civil tem, né? Então, essa dualidade, essa relação imbricada entre desenvolvimento econômico e construção civil, ela é muito interessante. Chegamos a nomear de indústria de alavancagem justamente porque são projetos de médio e longo prazo e muitas vezes até a própria economia ela decai, mas como você já tem um comprometimento de investimentos ali já sendo realizado, a construção civil ela meio que segura um pouquinho, né? Então, a economia começa a cair, a construção segura, depois é que ela sente, aí cai junto. Aí você injeta dinheiro naquilo ali, porque você vai movimentar desde aquela pessoa que extrai uma areia lá na jazida, a logística que tem que entregar essa areia lá, o projetista que tem que fazer um projeto, a empresa de concreto que vai fornecer um concreto, a empresa, e aí pensando já numa posição mais extensa, a empresa que vai operar o prédio depois, né, administrar o prédio. Então você tem uma questão aí muito grande se formos falar apenas da parte de edificações. E aí, se formos expandir construção civil num âmbito maior, você vai ter todo o fornecimento de infraestrutura para diminuir o custo do Brasil, para melhorar o escoamento da produção nacional, para você ter um maior conforto, inclusive para atividades de lazer, com portos, com aeroportos, com toda a... Então, a construção civil, ela congrega todo esse aparato de questões, e aí se a gente estava falando muito da habitação, né? Mas se a gente for colocar
é uma questão central em qualquer país. Morar bem, né? Ter condições para produzir bem, ter condições para comercializar. Então, se a gente for pensar, a própria construção civil reflete a própria importância da engenharia civil para uma nação, né? Então, a gente pegou esse gancho, né? E aí, nessa pegada de inovação, eu gostaria de saber de ti, a gente está sendo forçado a viver uma revolução atualmente pela questão da pandemia de Covid, mas a gente estava num momento de transição em que estavam se buscando novas formas de gestão de obras, de gestão de projetos, colocando o BIM como um pivô dessa nova forma de gerenciar. E aí eu gostaria de saber de ti o que você acha desse novo momento do setor em relação a BIM, o que é esse BIM para você e qual o impacto que a gente teria com essa transição de gerenciamento de projetos através da metodologia BIM. A gente está vivendo um momento, nesses últimos 5 anos, da velocidade que o setor de informática introduziu em todas as áreas, né, que você possa pensar, né? A indústria 4.0, ela realmente agora ela é uma verdade, e a construção 4.0 também hoje é uma verdade. Não tem como sobreviver se não for buscando essa inovação. Antes da pandemia, trouxe um cara lá de São Paulo que ele trabalhou durante 40 anos na Gafisa. Gafisa é das maiores empresas do Brasil, né? Não sei agora como é que ela tá, mas o Marmon, que era esse engenheiro, ele trabalhou 40 anos na Gafisa e dos 40 anos, 20 anos como diretor técnico. O cara é uma máquina, é assim uma genialidade. E ele desenvolveu na Gafisa um sistema chamado GPS, acho que era GPS Dry, ou seja, é uma construção, é um modo de gerenciamento, ele chama Dry, né, enxuto, que ele transformou, Cândido, Moacir, Estela, ele transformou a construção dos prédios da Gafisa em 13 processos só. Ele deu essa palestra para nós. Ele desenvolveu, rapaz, como se a construção fosse um sistema de supermercado. Você, em 13 processos, ele faz a obra. E aí, como ele saiu da Gafisa, ele levou esse projeto que era dele também, ele levou, e hoje ele está fazendo a gestão disso aí. Então, ele prova que ele dá uma economia para a sua obra de 15%, ele faz um contrato com você, se ele não conseguir dar aquilo ali, ele... Rapaz, assim, ele disse, não tem como eu não conseguir melhorar a sua obra. Agora, eu preciso, Cândido, estar envolvido na cadeia. A cadeia minha de fornecedores, tem que estar Mas, rapaz, é um negócio fantástico, bicho. Ei, eu quero alvenaria. Peraí, vamos comprar alvenaria ali. Vai ali no supermercado, comprar alvenaria. Aí a alvenaria chega na porta. Não tem mais aquele negocinho, Cândido, de tu tá com a massa, a massinha, subindo tijolinho por tijolinho. Não existe isso. Então, é um desafio essa tecnologia, né? Quando você fala da inovação, a inovação está presente em tudo que é canto. Hoje você faz com a impressora 3D, você faz pontes de concreto. E aí, assim, eu não sou um especialista na parte do BIM, mas o que eu vejo e o que eu tenho presenciado é que o BIM ele tem trazido uma vantagem competitiva, uma melhoria nos processos, ele tem trazido uma compatibilização nos projetos entre projetistas, ele tem feito com que as construtoras consigam enxergar com bastante antecedência algumas interferências, ele tem feito que as construtoras consigam verificar os seus custos, ele tem feito com que as construtoras consigam já projetar de uma forma muito mais assertiva os seus projetos. Então, hoje, eu acho que as grandes construtoras, os grandes projetistas, pelo menos aqui de Fortaleza, todos eles estão já inseridos no BIM, ou a maioria deles. Eu digo isso porque eu participo do InovaCon, lá do Cibiscom, eu convivo diretamente com a galera do GTBIM, né? Inclusive o nosso colega lá é o Jefferson Boys, que já deve ter dado uma palestra aqui também, não sei. O Jefferson é o coordenador lá do GTBIM, a dissertação dele foi muito legal, foi muito boa. Então, o que eu vejo hoje
são as universidades se preparando para que todas as disciplinas elas estejam inseridas já dentro do conceito BIM, né? Eu acho que o BIM é muito mais do que uma ferramenta, muito mais do que um programa, né? Ele é um conceito, né? Dentro do conceito BIM. E o BIM faz parte desse avanço tecnológico, desse avanço de construção 4.0, em que a gente vê cada dia ele adentrando dentro da construção. E a internet das coisas também, né? Está muito presente no nosso modus operandi hoje da construção. E aí a gente pensa que a internet das coisas, construção 4.0, está nas obras de ponta. Não. Você vai para uma obra hoje de Minha Casa Minha Vida, você vê muita coisa já também funcionando. Ou seja, é algo que está se tornando comum para nós. Quem imaginaria, há 5 anos atrás, que eu faria uma conferência com você via celular? Há 5 anos atrás não tinha. Hoje está aí o Cândido com o celular, coisa mais comum do mundo, né? Eu fazer uma videoconferência por celular, participar de uma conferência dessa via celular, conversando com você lá não sei aonde. Então, as coisas vão se tornando muito comuns. Porém, a gente, como engenheiro, a gente carrega dentro de nós algo que faz parte da filosofia Lean, né? Eu acho que é o 7º princípio do Koskela, que é a possibilidade de sempre haver uma melhoria no processo. Então, a gente nunca se conforma, sempre está enxergando melhorias em cada processo. E é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que é isso que o BIM vem nos trazer essa certeza de projetos assertivos, vem nos trazer essa possibilidade de conseguirmos atingir os nossos objetivos com uma clareza de projeto muito maior. Dentro da obra, você pode imaginar, não, mas dentro da obra hoje é uma condição também sine qua non que todos os seus estagiários, técnicos, inclusive uma tendência muito grande hoje, os mestres de obras tradicionais, eles estão, às vezes, saindo um pouco de linha. O que são os mestres de obras tradicionais? São aqueles mestres de obras que nasceram serventes e foram galgando, que têm a sua capacidade. Hoje tem muitas empresas que os seus mestres de obras eles chamam supervisores de produção, porque são mestres de obras que são técnicos, são mestres de obras, às vezes nem tem a função mais mestre de obras, tem os técnicos de supervisão, né, que são os mestres que já mexem no computador, que já mexe no programa de Revit, no AutoCAD, faz detalhe. Eu tive mestre que fazia isso. Então, isso é uma realidade que já está dentro da obra. Não é aquele negócio da gente receber tudo pronto do escritório, pronto, chegou ali, a gente vai executar. Não, o planejamento é um ato contínuo, né, Cândido? O planejamento é um ato que vira um loop. Então, ele, como se fosse um ato contínuo, ele também, dentro da sua obra, você também vai ter que refazer, replanejar, mudar. Então, você tem que ter todos esses conceitos tecnológicos, de inovação, dentro do seu canteiro de obra. Não se admite mais, hoje, você ter na sua equipe alguém que desconheça esses procedimentos. Professor, puxando um pouco da sustentabilidade do meio ambiente, qual o impacto da construção no meio ambiente e como podemos atingir uma maior sustentabilidade? Hoje a gente tem um cuidado muito grande, porque essa questão da sustentabilidade, ela chegou também até o meu cliente final. O meu usuário, ele cobra isso, o mercado cobra isso. Então, eu não posso mais fazer uma obra sem ter esse cuidado com o meio ambiente. Então, hoje nós temos regras, né? Nós temos normas que a gente tem que cumprir, mas as construtoras, independente das normas hoje, elas estão conscientes da necessidade dessa economia, até porque isso se transforma num custo muito alto para ela. Então, você investir em obras sustentáveis, você está conquistando o cliente, automaticamente essa sustentabilidade ela começa desde o canteiro da obra. Então, essas inovações, essa industrialização que a gente está comentando com vocês, ela também vem reduzir drasticamente a quantidade de perdas e desperdício e geração de entulho que eu tenho. Os órgãos públicos hoje nos cobram, né? Os planos de gerenciamento de entulho, nos cobra de onde nós estamos levando a nossa areia de aterro, de escavação, nos cobra empresas credenciadas, destinos apropriados. Então, nós temos todo um protocolo. E, para o projeto final, cada vez mais, ele atende esse viés de sustentabilidade para o meu cliente.
Então, eu tenho projetos, eu tenho na parte de ar-condicionados, qualidade do ar, eu tenho na parte de coleta de óleo de cozinha, eu tenho muitas ações de projetos que vão para o meu cliente final. E até porque nós temos algo que nos regula, né? O Cândido sabe muito bem, que é a norma de desempenho. A norma de desempenho hoje, ela é baseada em 3 vertentes, né? Segurança, habitabilidade e a parte ambiental, a parte de sustentabilidade, onde tem também o viés ambiental. E na habitabilidade tem um itemzinho lá também chamado qualidade do ar. Eu tenho hoje vários organismos que nos cobram também essa parte da sustentabilidade. E a construção, ela vai assumindo cada vez mais o seu papel social também. A gente não pode mais fazer uma obra da forma com que nós fazíamos antigamente. Graças a Deus também hoje existe um processo de conscientização muito grande por parte de todos. É lógico que muito isso vem também por exigência dos órgãos públicos. Mas o nosso usuário final, que eu também sou, você também é, nosso usuário final alcançou essa necessidade da sustentabilidade. Até porque hoje nós temos escassez de recursos e a gente tem que tomar conta do nosso ambiente, porque senão as nossas futuras gerações, os nossos filhos e netos, não vão usufruir como poderiam usufruir. Então, acho que esse pensamento ambiental, ele está começando a virar uma coisa assim, muito enraizada dentro da cultura, e eu acho que dentro da construção também ela está muito presente, né? Precisa ter mais, assim, a gente fala hoje muito das empresas maiores. Quando a gente fala de pequenas construções, a gente ainda precisa atacar um pouco mais a conscientização da população como um todo. De uns 10 anos para cá, nós demos um salto muito grande, né? Nós temos as certificações ambientais nas obras. Isso tudo também são ações mercadológicas, né? São ações interessantes para o meio ambiente, mas também são ações mercadológicas para as suas empresas. Então, ganha todo mundo. É um tipo da coisa que todos vão sair ganhando. Serve muito marketing, né? Essas certificações também. Tudo é marketing, tudo é marketing, né? Quando você fala em marketing, você tem que utilizar o canteiro da sua obra com ação mercadológica. O canteiro da obra, que a gente pensa que é só do layout, né? Da importância a obra, o sucesso da obra está no layout do canteiro. Canteiro de obra significa menos de 1% do custo, mas ela pode fazer com que tu atrase e perca o teu custo, o teu orçamento. Mas ele também deve ser usado como ação mercadológica. Fazer um bom canteiro, um canteiro bonito, ele atrai também os olhos das pessoas. E quem é que não gosta de olhar coisa bonita, né? É até um pouco uma contradição com o que a gente vive hoje de levar para a industrialização, pensando que a industrialização vai significar também a desumanização, né? A dessensibilização, e vai ser tudo cinza, frio, enfim, como de um certo modo aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, mas aconteceu a reconstrução da Europa, né? Foi por circunstâncias completamente adversas, né? Então você tinha uma preocupação com recuperar tudo aquilo ali e colocar as pessoas de volta, né? Teve uma vinculação com essa questão de uma coisa ser padronizada, uma coisa ser industrializada e ser fria, sem beleza, sem vida, né? Por causa desse contexto histórico, mas não necessariamente precisa ser assim. E aí você tocou num aspecto que se constitui o que chama-se de tripé da sustentabilidade, né? A economia, o meio ambiente e a sociedade. Sem a garantia de que todas essas ações, do ponto de vista social e ambiental, vão ter uma sustentação financeira, elas acabam sendo deixadas de lado, né? Infelizmente, a realidade ela tangencia que nossas ações, em qualquer dimensão, levem em consideração o recurso financeiro. E você ainda colocou um ponto crucial na perspectiva de desenvolvimento sustentável, mais reconhecida internacionalmente, né? Lá no relatório de Brundtland, de 87, que todas essas ações sociais, econômicas e ambientais, no fim das contas, elas têm que atender às expectativas da geração atual sem comprometer as gerações futuras. Então, muito bem colocada a sua fala dentro dessa questão de visão sustentável. E aí eu gostaria de aproveitar que vimos um pouco dessa industrialização, essa digitalização dos processos,
essa questão do impacto no meio ambiente, e hoje a gente vive uma situação completamente atípica, inimaginável na nossa pequena e fã experiência e imaginação, né? Nem os melhores filmes hollywoodianos gostariam que isso que estamos vivendo estivesse acontecendo. E uma figura que está rolando aí nos meios do mercado, né, nos influenciadores empresariais, é aquela figura do cometa caindo no planeta Terra, e as empresas são os dinossauros, vamos dizer assim, sendo esse cometa o coronavírus, né? Qual é a tua visão desse nosso novo normal em termos de atividade econômica, em que você tem essa figura do coronavírus vindo para devastar as empresas? Qual é a tua percepção dessa questão econômica? Claro, sem diminuir a importância e a gravidade do que se tem colocado em risco a vida humana, em risco a própria sobrevivência das pessoas aqui no planeta. Mas nessa perspectiva, qual é o impacto que isso vai ter na construção? As empresas realmente vão deixar de existir? Ou pelo menos algumas delas? Qual é essa sua visão sobre essa nova realidade da construção civil frente a esse desafio que a gente está vivendo? Ainda estou compilando muitas coisas, sabe, em termos da pandemia. Mas eu acho que a gente tem que estar preparado para essas ameaças que aparecem. Eu acho que a gente nunca colocou uma ameaça dessa, né? Como esse cometa chegando assim, batendo de uma vez e fazendo essa poeira e vedando os nossos olhos. De uma certa forma, foi um choque, né? A gente viu e a gente sabe, né, que muitas empresas deixaram de existir. Mas, por outro lado, sempre quando vem uma crise, a gente quem está mais preparado, acaba se fortalecendo. Então, eu não vejo como sendo um caos total, eu vejo como sendo uma possibilidade de mudanças, de ter que se adaptar a esse novo, tá certo? Muita coisa eu acho que vai mudar, a concepção dos projetos vai mudar. Eu acho que foi uma oportunidade de muitos de nós verificarmos nesse tempo que nós ficamos recolhidos, e a gente descobrir que a tipologia das nossas edificações, das nossas casas, precisam às vezes serem melhoradas. Eu acho que em termos de urbanismo também a gente muda. Essa questão do home office, desse trabalho remoto, ele vai ficar, eu acho que ele continua. Em termos de mexendo assim como um todo na economia da construção, eu acho que vai ter essas mudanças, mas essas empresas elas vão se adaptar, cara. Eu não consigo enxergar, você pode até depois complementar, eu não consigo enxergar que economicamente, porque a vida tem que continuar, cara. A vida continua e a construção civil ela faz parte do nosso métier. Então, assim, o que eu vejo são concepções arquitetônicas, a forma de construir, os cuidados. Eu acho que mais do que nunca agora, esse processo da industrialização, ele vai vingar. Então, já partindo nesse campo acadêmico mesmo, né? A gente queria saber quais as disciplinas que você mais gostava, que mais lhe motivaram na época da graduação, né? Para atuar como gestor em construção de edifícios, e quais os caminhos você recomendaria, né, para quem quer se especializar nessa área? Primeiro, eu cheguei numa conclusão que a cadeira de construção civil, uma das cadeiras mais importantes do curso, porque ela está no centro, ela vai impulsionar que você, dentro da cadeira, dentro da gestão de obras, você consegue enxergar todas as outras disciplinas aplicadas. Lá dentro da obra você aplica conceitos de estabilidade de solo, você aplica os conceitos de estrutura, você aplica os conceitos de hidráulica, de recursos hídricos, de mecânica do solo. Você conhece tudo. Então, assim, dentro da obra você tem a oportunidade de visualizar tudo. Então, a partir daí, você percebe que todas as disciplinas do curso, elas são importantes. Então, você é a espécie daquele cara que entende de muita coisa. E eu oriento até os mais novos que não deixem de fazer os cursos de matemática e física, as cadeiras de matemática ficam bem feitas, porque vão te auxiliar nas tomadas de decisões e na compreensão dos fenômenos físicos e químicos que nós vamos ver na nossa obra. As cadeiras que mais me empolgaram, né,
apesar de eu dizer que todas são importantes diante disso, mas as cadeiras que mais me empolgaram, materiais de construção 1 e 2, a gente usa muito. A cadeira de construção civil 1 e 2, a parte de orçamento, a parte de obra, né, de execução. A cadeira gostei demais da cadeira de saneamento, para mim foi ótimo, né, porque a gente acaba fazendo muitas obras de saneamento também, que são obras incorporadas à obra de incorporação, né, a obra vertical, a obra horizontal, a cadeira de gestão, a cadeira de engenharia econômica, cadeira de hidráulica, mecânica do solo, ou seja, eu estou dizendo quase tudo, né? Então, assim, a cadeira de construção civil, para mim, ela é muito interessante, a parte de gestão, porque ela envolve praticamente, ela faz com que eu tenha uma interface com todas as outras disciplinas, certo? Então, assim, por isso que eu acho que ela é fundamental, porque ela te ajuda até a tomar uma decisão em que área tu vai fazer. Por isso que estagie 3 meses numa obra, você toma até uma decisão, pode ser que você não tome a decisão não para ser gestor de obras, mas até para tomar outro rumo. E eu diria que, como a nível de especialização, você pode fazer uma especialização em gestão de projetos, gestão de planejamento de obras, né, que tem. Eu fiz um MBA em gestão empresarial, foi muito interessante também para a gente conhecer. Em alguns momentos você pode assumir um cargo na empresa de uma forma mais gerencial, então você tem que entender a empresa como um todo, né? Então é importante. Então são esses cursos tecnológicos, né? Você fazer quem gosta dessa parte do BIM, hoje existe mestrados, existe especializações só nessa parte do BIM, né? Então assim, são essas, para quem vai estar em gestão, eu acho que são essas aí que são os melhores cursos. Professor Sávio, qual é o principal centro de referência da área da gestão de obras no Brasil? E existe alguma certificação para quem trabalha nessa área, alguma pós-graduação que o senhor indicaria? Eu acho que o NORI, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é espetacular, né? Coordenado pelo professor Carlos Formoso. Eu acho que é a maior referência hoje para nós aqui, em termos de desenvolvimento, assim como a Universidade de Santa Catarina é um centro de referência para a engenharia de produção, a qual eu também fiz a especialização lá por Santa Catarina também. Complementando o NORI, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nessa parte de obras, nós podemos também citar a Universidade de São Carlos como uma parte da área, como na área técnica, né, como referência na área técnica. Uma universidade que muitos de nós migramos para lá para fazer os nossos pós-graduações. Para encerrar, professor Sávio, gostaríamos muito de agradecer a sua participação, né, essa sua visão, seu compartilhamento de experiências. E aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os alunos que estão no curso de engenharia. Bem, turma, então, para complementar, eu quero deixar uma mensagem final aqui para vocês. É uma mensagem de otimismo, uma mensagem de que os momentos difíceis que nós passamos na vida são os grandes momentos em que grandes ideias elas surgem. Os momentos de crise, eles têm que ser encarados como aquele momento de aprendizagem, e para o engenheiro civil sempre vai ser isso, porque nós sempre estaremos desbravando um problema. Nós nascemos para buscar soluções para a humanidade, né? Então a vida do engenheiro sempre vai ser isso. Sempre vai ter alguma crise para ele desmembrar. Então, ao longo da minha carreira, não desanime, porque ao longo da minha carreira, desses 28 anos, também passei por várias crises. Não a crise dessa de pandemia, mas crises econômicas que também tinham o mesmo efeito. O mesmo efeito, às vezes, devastador, mas era a oportunidade das empresas se remodelarem, era a oportunidade de nós melhorarmos. Então, assim, você que é engenheiro, você que vai ser engenheiro, que está começando, você tem um potencial guardado dentro de você que às vezes nem você mesmo tem conhecimento. Então você tem um potencial muito grande que você precisa trabalhar e que você precisa acreditar. Acreditem em você. Os grandes gestores são engenheiros, porque nós temos uma capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões assertivas, decisões rápidas, porque é inerente da nossa personalidade. E aquilo que você vai precisar
você vai desenvolvendo com o decorrer do tempo, com sua experiência. Então, assim, não desanimem com as adversidades que vão aparecer no caminho, que vocês estão numa profissão das mais nobres possível. Eu me orgulho muito de ser engenheiro e vou carregar esse orgulho até o fim, porque realmente é uma carreira que nos dá uma satisfação muito grande. Então, eu desejo a vocês sucesso, eu desejo a vocês que aliem o conhecimento de vocês de gestão com o conhecimento técnico. Então, sucesso, que vocês possam desbravar os mares que vêm aí para vocês. Confiem em vocês e confiem também na capacidade que vocês têm de transformar, porque o engenheiro ele tem essa capacidade de transformação. Mas nunca deixe de acreditar na pessoa. Nunca deixe de acreditar no homem. E lembre-se que você trabalha para os outros. Nós buscamos soluções para a humanidade, não simplesmente para você. Você só vai ser feliz como engenheiro quando você realmente descobrir que aquilo que você faz é para abraçar o coletivo. E aí é onde mora a grande satisfação da gente. Certo? Então, muito obrigado pelo convite. Qualquer coisa eu estarei sempre à disposição para tentar ajudá-lo. E até a próxima.